Um alô a todos os meus amigos, alunos de matemática básica da Universidade Cândido Mendes, do campus Bangu. Agora nós vamos dar prosseguimento à aula online de 3 de abril de 2020, com a resolução da segunda parte da lista dos exercícios que foram propostos nesse dia. Então, mais uma vez, espero que vocês se divirtam. O exercício 11 diz que o número inteiro não se altera quando é elevado ao cubo. Qual é esse número? Vamos pensar no 1. Vamos pensar no 1 e vamos escrever aqui. Vamos fazer o cubo do número 1. Depois a gente pode pensar em outros números. Aqui. 1 ao cubo vai dar 1. Ele realmente não se alterou. Se a gente fosse aumentando os valores, 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27, então não se aplicam mais. Vamos diminuir. Vamos ver o 0. 0 elevado ao cubo também dá 0. Então, outro exemplo de número que não se altera quando é elevado ao cubo. Vamos pensar mais um pouquinho. Vamos diminuir mais um pouquinho. Menos 1. Vamos ver o comportamento do menos 1 quando é elevado ao cubo. Também vai dar menos 1. O menos 2. Aí vai ficar menos 8. Menos 3, menos 27. Já começa a ver a alteração. Então, essa resposta aqui, os números que não se alteram quando elevado ao cubo, são na ordem crescente menos 1, 0 e 1. O exercício 12, o que é o módulo ou valor absoluto de um número inteiro? Qual o seu símbolo? Bom, antes de fazermos a definição do que é módulo, vamos ver o seguinte, número 3. E a sua distância até a origem, que vai ser a definição de módulo, é de 3 unidades. Vou escrever aqui. Três unidades a distância do número 3 até a origem. Da mesma maneira, também será de 3 unidades a distância do menos 3 até a origem. O módulo, ou valor absoluto, é a distância do número até a origem. No caso aqui a origem é o 0. O símbolo de módulo são essas duas barrinhas verticais. Então o módulo de menos 3 é igual a 3. O módulo de mais 3 é igual a 3. E esse valor de fora indica a distância, indica o módulo, a distância até a origem. Um número inteiro não se altera quando é elevado ao quadrado. Qual é esse número? Diz a questão 13. Então vamos pensar de novo no 1. 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Subindo, 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Então já não se aplicam mais. Descendo, 0 ao quadrado vai ser igual a 0. Opa, não se alterou. Então serve também para a gente. Vamos descer mais. Menos 1 ao quadrado igual a 1. Já se alterou. Então daqui para frente, daqui para trás, na verdade, não vão servir. Então os números, a resposta aqui, os números 0, colocando em ordem crescente, 0 e 1. A questão 14, para quaisquer números A e B, o módulo de A mais B é o mesmo que o módulo de A mais o módulo de B? Vamos ver aqui o seguinte. A igual... Vamos colocar exemplos. Vamos dar dois números positivos. A igual a 2, B igual a 5. Vamos colocar assim. Então vamos escrever essa proposta aqui. Módulo de 2 mais 5 é a mesma coisa que o módulo de 2 mais o módulo de 5. Módulo de 2 mais 5, então vai ficar assim. Módulo de 7 é igual a módulo de 2
mais o módulo de 5. E isso é verdadeiro. Vamos procurar, vamos ver assim, agora com números negativos. A igual a menos 2 e B igual a menos 5. Vamos ver se dá certo. Módulo de menos 2 mais menos 5, né, dentro do módulo, é igual a módulo de menos 2 mais módulo de menos 5. Então vamos ficar dentro do módulo com menos 7, módulo de menos 7 é igual a módulo de menos 2 mais o módulo de menos 5. E isso também é verdadeiro, que o módulo de menos 7 dá 7, módulo de menos 2 dá 2, não, módulo de menos 5 dá 5. 5 mais 2 dá os 7. Então isso também é verdadeiro. Vamos agora colocar um valor positivo para negativo para A e um valor positivo para B. Vamos ver se isso continua dando certo. Módulo menos 2 mais 5 é igual a módulo de menos 2 mais módulo de menos 5. Então, dentro do módulo, nós vamos ficar com 3. Na verdade, aqui é 2. Vamos voltar. Módulo de 2. Estava certo, era módulo de menos 2. Mais módulo de 5. Módulo de menos 2 dá 2, módulo de 5 dá 5. 5 mais 2 dá 7, que é diferente do módulo de 3, que dá 3. Então, isso aqui deu falso. Então, para quaisquer números, A e B, módulo de A mais B é o mesmo que módulo de A mais módulo de B? Não. Não. Porque quando a gente tem um par de números de sinais contrários, a proposição vai ser falsa. O que é o simétrico? Questão 15. O que é o simétrico ou oposto de um número inteiro? Bom, números simétricos são aqueles que têm o mesmo módulo ou valor absoluto. Então, se eles têm o mesmo módulo, vamos dar uma olhada aqui na reta numérica. Bom, já temos a reta numérica. Vamos pegar o número 3, mais 3. Então, a distância dele até a origem é de 3 unidades. Então, a gente pode dizer que o módulo de mais 3 dá 3. Vamos lá no lado negativo pegar o menos 3. A distância dele até a origem também é de 3 unidades. Então, módulo de menos 3 também dá 3. Então, vamos dizer o seguinte. 3 e menos 3 são simétricos. Pois são números que possuem mesmo módulo ou valor absoluto. Número 16, o simétrico de um número pode ser positivo? Sim, desde que o número seja negativo. Sim. Para isso, basta termos um número negativo.
simétrico de qualquer número negativo vai ser um número positivo. O número 17, qual é o número inteiro cujo simétrico é ele próprio? O zero. Então, módulo de zero é zero. Quais são os 5 maiores números inteiros negativos? Então, lembrando que a gente vai contar, começa a fazer a contagem dos números negativos para a esquerda. Sendo assim, o maior número inteiro negativo é o menos 1. Depois dele vem o menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Vamos colocar na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Menos 5, menor que menos 4, menor que menos 3, menor que menos 2 e menor que menos 1. Questão 19. O produto de dois números inteiros é um número negativo e a soma desses dois números também é um valor negativo. Então podemos dizer certamente que. Vamos analisar cada uma das opções. Então na letra A ele supõe que os dois números sejam negativos. Então o produto de dois números inteiros é um número negativo, então vamos escrever isso aqui. Vamos chamar de x e y esses números. Então x vezes y, ele está dizendo que é um número menor que zero. E ele diz que a soma desses dois números, x mais y, também é um número negativo. Então, os dois números sendo negativos, então vamos supor, vamos pegar aqui na letra A, menos 1 e menos 2. Bom, já furou aqui no produto, né, que menos 1 vezes menos 2, ou seja, o produto é um número positivo. Então já não pode ser a letra A. Então a gente nem analisa a soma. Na letra B, um número é positivo e outro é negativo. Porém, o negativo é o maior. Então vamos colocar. Já está errado. Porque ele diz que se um número é positivo e o outro é negativo, então vou escrever assim. Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Então essa letra B está furada. A letra C, os dois números são simétricos. Então vamos colocar, se eu tenho menos 1 e 1. Então vamos fazer o produto deles. Menos 1 vezes 1 é um número negativo. E vamos somá-los. Menos 1 mais 1 deu 0. Ou seja, aqui furou. Teria que dar um número negativo. Deu 0. Vamos para a letra D. Os números têm sinais contrários, porém o negativo é o de maior módulo. Opção D. Vamos pegar então 6 e menos 7. Então o número negativo, o módulo de 6 deu 6 e o módulo de menos 7 deu 7. Significa que o menos 7, o módulo do valor negativo, é maior que o módulo de 6. Então, vamos colocar o produto entre eles. Menos 7 vezes 6 dá menos 42, que é um número menor do que zero. Então bateu, verdadeiro. Vamos fazer menos 7 mais 6, que dá menos 1. E menos 1 é um número negativo, conforme a proposta do problema está falando. O produto ser negativo e a soma dos dois também ser negativa. Então, conforme a letra D informou, os números têm sinais simétricos
porém o negativo de maior modo torna verdadeira essa sentença. E a opção é impossível. Se a gente já encontrou possibilidade em uma opção, essa opção fica inviável. Na primeira parte da questão 20, uma questão de marcar verdadeiro ou falso, a gente vai analisar cada uma das opções, cada uma das proposições. Números irracionais possuem infinitas casas decimais que não se repetem. Essa é a proposta dos números irracionais. Então, um número, eu vou chamar de x, ele pertence ao conjunto dos números irracionais, vou marcar como Q', se a gente tiver um número, se tivermos um número que possua infinitas casas decimais cujos algarismos não se repitam. Que números seriam esses? O número E, o número π, raízes não exatas. Então aqui a opção número 20 é verdadeira. A primeira é verdadeira. Dívidas e temperaturas abaixo de zero são exemplos de números negativos na vida cotidiana. Sim, é onde a gente encontra verdadeiro. Quanto maior o número, menor será o seu simétrico. Isso vale para positivos e negativos. Então vamos analisar isso daqui. Quanto maior um número, menor será o seu simétrico. Então vamos ver aqui. 7. O simétrico dele é menos 7. Vamos aumentar esse número. 10. Seu simétrico, menos 10. Então está valendo. Tá? Só que, se eu pegar o contrário, nós fizermos o contrário. Pegamos um menos 8. O seu simétrico é 8. Vamos aumentar esse número de menos 8 para menos 6. O seu simétrico é 6. Não vale. Do contrário, não vale, né? Porque o que aconteceu? Nós aumentamos daqui de menos 8 para menos 6, ou seja, os respectivos simétricos 8 e 6, aqui aumentou e aqui diminuiu. Então essa terceira opção, a terceira afirmativa, é falsa. Em uma expressão algébrica, quando um par quando um parênteses tem um sinal positivo antes, basta eliminar os parênteses e repetir seu conteúdo. Vamos ver como que isso funciona. Vamos ter assim: 3 mais 5 menos 2. Na frente dele tem um sinal positivo. Vamos resolver o que estiver dentro dos parênteses. 8 menos 2 dá mais 6. Quando eu retirar esses parênteses, eu vou permanecer com mais 6. Vamos ver um outro caso. Positivo, menos 1, menos 2, menos 3. Então continua positivo. Vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Deu menos 6. Na hora de retirar, vai permanecer o menos 6. Então, em uma expressão algébrica, quando um parênteses tem um sinal positivo antes, basta eliminar os parênteses e repetir seu conteúdo. Essa afirmativa é verdadeira.
Na reta numérica, quanto mais à direita, maiores são os números. Essa é verdadeira. Nós já havíamos visto essa justificativa em exercícios anteriores. Entre 0 e 1 existem infinitos números racionais. Eu vou colocar uma reta numérica aqui para a gente poder entender melhor essa questão. Vamos escrever o número 0,5. Então ele vai estar aqui no meio. 0,5 ele é a fração meio, 1 meio. Eu vou escrever agora o 0,25, que é a fração 1 quarto. Vamos escrever aqui, ó. Vou colocar 0,25. Vamos escrever agora o 0,9, que é 9 décimos. Então ele vai estar mais ou menos aqui. O negócio é o seguinte: para um número estar entre 0 e 1, um número racional estar entre 0 e 1, eu preciso ter uma fração cujo denominador seja menor que o numerador. Que o numerador seja menor que o denominador. Ao contrário do que eu falei. O de cima menor que o de baixo. Então, para que um número racional esteja situado entre 0 e 1, basta termos uma fração cujo numerador seja menor que o denominador. Ora, como a gente pode escrever infinitos números no numerador, sempre haverá um número que é pelo menos uma unidade maior do que ele no denominador. Então, a gente sempre vai ter números, sempre maior que um número, sempre vai ter pelo menos um número que seja maior que ele, uma unidade. Então, isso que eu falei, poderemos ter isso aqui. 1000. Então, 1000 sobre 1001 é um número que está entre 0 e 1. Eu posso escrever 1 milhão sobre 2 bilhões. Vai estar entre 0 e 1. Então, basta que o numerador, o de cima, seja menor que o denominador de baixo. Então, essa opção aqui é verdadeira. A próxima, os números π e raiz de 5 são irracionais. A gente já viu anteriormente que sim. Por quê? Os irracionais são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. E o número π e a raiz do número raiz que não é exata são números irracionais. O número 25 é irracional, essa é falsa. Por quê? 25 eu posso escrever na forma de fração. Então, por exemplo, 25 eu posso escrever como 150 sextos. Ou 100 quartos. Ou 50 meios. Então, se eu escrevi na forma de fração, esse número é racional. Questão 21, mais uma questão de verdadeiro ou falso. Para multiplicar potência de mesma base, basta repetir a base e somar os expoentes. Essa verdadeira é a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Né? Então, vou chamar isso aqui de A. Multiplicação de potência de mesma base, basta repetir essa base e somar os expoentes. Então, essa aqui é verdadeira. A raiz quadrada de um número n, indicada como raiz quadrada de n,
nunca poderá ser um número negativo. Isso é verdadeiro também. O valor de raiz quadrada sempre são valores positivos. A raiz quadrada ela vem inicialmente para indicar o lado do quadrado. A partir da área tendo o lado do quadrado, o valor do lado quadrado é um valor positivo. Então, nunca poderá ser negativo. O número inteiro não se altera quando é elevado à potência zero. Esse aqui eu vou chamar de letra C. Então vamos pegar 5 elevado a zero, dá 1. 1 elevado a zero, dá 1. 3 elevado a zero, dá 1. Então o número inteiro não se altera quando é elevado à potência zero. Falso. Porque esse número inteiro ele sempre vai dar 1, exceto o zero. 0 elevado a zero é uma indeterminação. É um valor indeterminado. Que vai ser estudado. E as indeterminações serão estudadas na disciplina pré-cálculo. Então, o número inteiro não se altera quando elevado à potência zero é uma afirmativa falsa. Potências de expoente par serão sempre positivas, mesmo quando a base é negativa. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, menos 2 elevado à quarta potência vai dar 16. Menos 5 elevado a cubo. Aqui não é o caso, não é o cubo, vai ser elevado a potência de expoente par. Vamos trocar isso. Então, menos 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Beleza. Então, 4 elevado à quarta potência dá 256. Então, essa é verdadeira. Potências de expoente par serão sempre positivas, mesmo quando a base é negativa. Verdadeiro. O cubo de um número inteiro pode ser negativo, mas seu quadrado será sempre positivo. Vamos ver aqui. Cubo de um número inteiro. Vamos pegar menos 3. Elevado ao cubo. Vai dar menos 27. Mas o seu quadrado será sempre positivo. Então vamos ver menos 3 elevado ao quadrado. Deu positivo. Vamos ver outro exemplo. Vamos ver menos 1 elevado ao cubo. Vai dar negativo, vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Bateu, essa é verdadeira. Aliás, essa vai ser falsa. A gente esqueceu do zero. Porque o cubo de zero é zero. E o seu quadrado também é zero. Então, por causa do... Se tivesse assim, o cubo de um número inteiro não negativo, né? Só que ele não especificou, a gente tem que considerar o zero. Então essa questão é falsa, essa afirmativa é falsa. Só por causa do zero que a gente já ia deixando passar. Essa segunda, em uma potência dada uma base, quanto maior o expoente, maior será o resultado. Vamos ver aqui, 2 a quarta, 16. 2 a décima, 1024. Beleza, tá batendo, né? Agora vamos pegar assim, ó. Menos... pegar um meio elevado à quarta. Vai dar 1 sobre 16. 1 meio elevado à quinta dá 1 sobre 32. Furou aqui, né? Por quê? 1 sobre 32 é menor do que 1 sobre 16. E ele está falando que quanto maior o expoente, maior o resultado. Só que isso não vale para números entre 0 e 1. Isso aqui é falso. 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3 elevado a 2. Então vamos fazer esse 3 ao cubo. Vai ficar 2 elevado a 9. E vai dar 512. Falso. Raiz cúbica de um número positivo pode ser um número negativo? Não.
Se a gente tem números positivos, as suas raízes sempre serão positivas. Porque se eu tenho um número, sempre vai dar, o contrário sempre vai dar um número positivo. Base, número, o expoente ímpar, a base, seja ela qual for, o expoente ímpar, se a base for positiva, o expoente ímpar, o resultado é positivo. Então, só vai haver alternância de sinal se a base for um número negativo. Como não é o caso, então, essa daqui é verdadeira. Essa aqui é falsa. Mais uma questão falsa. Raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é a mesma coisa que 3 mais 4. Então, raiz quadrada, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Raiz quadrada de 9 mais 16. Raiz quadrada de 25 e dá 5. E 3 mais 4 é igual a 7. Né? Então, mais uma questão falsa. Bom, pessoal, sendo assim, nós terminamos a resolução da lista que foi apresentada no dia 3 de abril. E agora a gente se encontra de novo no dia 17 de abril, sexta-feira. Até lá.